Feche seus olhos, curve sua cabeça. Faça mais uma oração nesse momento. Peça ao Senhor para falar o seu coração nessa noite. Peça ao Senhor para que a palavra dele seja ministrada ao seu coração. Peça ao Senhor para que sua mente e o seu coração sejam cativos da sua palavra nessa noite. Para que o Espírito dele possa conduzir você nessa verdade. Peça ao Senhor para que sustente você nessa palavra. E guarde o seu coração. Pai, fala conosco. Nós te pedimos isso, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que fale conosco. Se propício a nós. Ajuda-nos. Ensina-nos. Encoraja-nos. Sustenta-nos. Em nome de Jesus. Amém. Precisei orar antes de ler, porque eu estava quase mudando o sermão, irmão, mas eu não vou mudar, tá bom? Se eu desobedecer a Deus, depois Ele me perdoa, porque eu não vou poder mudar agora. Mas eu tinha no meu coração ministrar algo. Em João 14. Vou inverter hoje, vou ministrar outro sermão. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Atos capítulo 3. Atos 3. Eu sei que você veio, que você gosta do Ano Novo, Vida Nova. Hoje é um novo dia, um novo tempo que começou. E talvez a mensagem mais oportuna para você seria dessa turma coach que vai falar que em 2024 você vai destruir geral, você vai chegar longe, alçar voos magníficos. Eu sei que você queria ouvir uma coisa assim, nesse sentido. O problema é que eu e você somos defeituosos demais para ficar ouvindo essas coisas. E a gente precisa aproveitar. Hoje eu queria usar esse texto para a gente fazer uma reflexão. Você vai refletir sobre você mesmo durante o ano. Se você foi uma dessas 3 pessoas que aparecem nesse texto. Então, me perdoe frustrar sua virada de ano da Globo. Aqui não dá certo, não. Você foi para a igreja errada, irmão. Mas quem sabe Deus, por sua misericórdia e graça, não use esse último dia do ano para mudar o evangelho defeituoso que você talvez viveu o ano todo. Ainda dá tempo, antes do ano virar. Amém? Amém, irmão? Amém. Você está meio cansado, não tá? Ou você está pensando no Chester que me deixou em casa? Eu vou gritar tanto hoje que você vai esquecer do Chester. Atos 3, de 1 a 10, vai dizer assim, ó. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram-se ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe
acontecera. Você já orou? Preste atenção. Eu vou situar você um pouquinho a isso aqui. Logo depois da ascensão de Jesus, morte, ressurreição, ele retorna, visita, a Bíblia diz, mais de 500 irmãos ele aparece, visita Pedro, as irmãs encontram com ele manda avisar, aí ele faz uma promessa, ele fala assim, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fique em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas. O povo então, os discípulos aguardaram. Diz o texto que eles estavam reunidos no mesmo lugar, como costume. E de repente o vento impetuoso enche toda a casa, e aí eles chamam esse dia de o dia de Pentecostes, porque esse evento que se deu aconteceu no dia da festa de Pentecostes, uma festa tradicional judaica. E aí então, Pedro e João, eles que se encontram nesse relato da porta do templo, chamada Formosa, diante deles aparece um aleijado, eles participam desse evento, eles recebem desse revestimento de poder, desse enchimento do Espírito Santo. Atos capítulo 4 vai dizer que esse moço, ele estava há mais de 40 anos assim. Ele estava nesse estado há mais de 40 anos, e há mais de 40 anos pessoas levavam ele à porta do templo para que ele pudesse pedir esmola, para que ele pudesse viver com essas esmolas. E Lucas, ele vai narrar esse texto, ele vai mostrar para nós o que começou a acontecer, que ratificava a autoridade dos apóstolos. Você bem sabe que o apóstolo bíblico, ele precisa preencher alguns pré-requisitos. Ele precisa ter sido uma testemunha ocular de Cristo. Por isso Paulo disse, eu sou um apóstolo fora de tempo que vi o Senhor. E a autoridade apostólica era ratificada com muitos prodígios e sinais. Por isso que você vê um monte de apóstolo fajuto do Brasil inventando aí que fez milagre e sinal. Só que eles não foram testemunhas oculares de Cristo. Por isso apóstolo bom é apóstolo morto. Ô pastor, e o meu apóstolo lá? Você está sendo enganado, meu irmão. Que bom que você chegou no último dia do ano para saber disso. O ministério apostólico, ele era ratificado, autorizado. Existia um selo de aprovação, com manifestações assim. Por isso Pedro e João, quando eles chegam nessa porta, nesse templo, acontece, e a Bíblia diz que vários outros prodígios e sinais Deus fez por intermédio da mão dos apóstolos. Mas quando Lucas vai narrar essa história, eu quero refletir com você aqui e pensar 3 tipos de pessoas que nós encontramos dentro da igreja. Certamente dentro dessa igreja aqui. Talvez você está dentro do perfil de uma dessas 3 pessoas aqui. Então preste muita atenção, que eu quero ser breve, rápido. Eu não tenho a intenção de ferir você, mas despertar você e dar a você uma visão diferente para esse próximo ano. Fazer com que você olhe para o cristianismo e para a vida cristã e para as escrituras de uma maneira diferente. E como todo mundo gosta de fazer promessas, muitas ou maioria delas não são cumpridas durante o ano. A promessa da academia, a promessa do vou fazer a caminhada, vou mudar a alimentação, a promessa do vou deixar de tomar refrigerante. Todo mundo gosta de fazer promessas. A maioria quebra aquela promessa assim, vou ler a Bíblia toda nesse ano. Talvez você pegue essas informações e fale assim, esse ano eu estou no perfil desse homem, mas o ano que vem eu não estarei mais assim. Pela graça de Deus, eu vou mudar a minha conduta cristã. Preste atenção. A primeira pessoa que nós olhamos aqui, vemos nesse texto, o texto vai dizer o seguinte: Pedro e João vão ao templo à hora nona, e esse homem era levado.
E a primeira pessoa que eu quero chamar a atenção de você para esse texto é os homens que levam o aleijado. Durante 40 anos, algumas pessoas pegavam esse moço e levavam. Alguém levava esse homem para a porta do templo a fim de dele pedir esmola. Todos os dias na porta da igreja. Todos os dias ele convida pessoas. Todos os dias ele chama, ele busca, ele vai atrás. Ele encaminha as pessoas até a porta. Ele chama as pessoas para ir à igreja constantemente. Existe esse homem. Um homem que ama carregar os aleijados. Ele gosta de carregar. Ele traz as pessoas até a porta. Presta atenção, eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de comunidade da cruz. Eu não estou falando de templo. Eu estou falando daquilo que Jesus falou e João registrou no capítulo 10. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e achará pastagem. Existem aqueles que carregam as pessoas até Jesus. Convidam as pessoas para ouvir sobre Jesus. Buscam as pessoas, trazem. Eles até são membros da igreja, são membros do ministério de louvor. Alguns são diáconos, outros presbíteros ou até mesmo pastores. Eles amam levar as pessoas até a porta, mas eles não passam pela porta. Eles não passaram pela porta. Jesus está dizendo, Ele não está dizendo se alguém ouvir de mim, ou se alguém me conhecer, ou ainda se alguém for meu amigo. Jesus está dizendo, se alguém entrar por mim, achará pastagem. Se alguém receber da minha vida, se alguém avançar no relacionamento e passar por essa porta. Muitas pessoas, e preste atenção, pelo menos 3 pessoas da Bíblia estiveram diante da porta, mas não passaram por ela. Talvez você é um daqueles que a vida toda ficou frente a frente com a porta, admirando a porta, achando a porta incrível, mas não passou pela porta. Pastor, mas eu sou batizado e membro da igreja, mas ainda não passou pela porta. A sua vida não mudou. Todos aqueles que passam pela porta, eles não têm fome de mais nada, porque eles encontram alimento e pastagem, Jesus está dizendo. Todos aqueles que passam pela porta são salvos, Jesus está dizendo. Que é isso, pastor? Tem 30 anos que eu estou na igreja. Você pode ter 60 e não ter passado pela porta. Não se trata de ser membro de igreja, não se trata de fazer algo, se trata de passar pela porta e conhecê-lo e saber quem ele é. Primeira pessoa que esteve diante da porta e não passou pela porta, Mateus 27:11 vai falar de Pilatos. Frente a frente com a porta. Diante da porta. A porta da salvação, a porta da vida eterna, mas Pilatos não entrou pela porta. Pilatos não passou por ela. Muito pelo contrário, Pilatos acreditava ser superior à porta. Jesus disse: Pilatos, antes que o mundo houvesse, eu já era. Muitas pessoas não conseguem discernir a porta que está diante deles. É por isso que talvez você vem culto após culto, domingo após domingo, faz a sua liturgia quase apostólica romana e volta para sua casa e continua com a sua mesma vida, acreditando, mas preste atenção, você está diante mais uma vez da porta. A porta está diante de nós mais uma vez. Pilatos esteve diante dela e não passou por ela. Pastor, eu não me encaixo nisso, mas talvez você seja o segundo moço que estava diante da porta. Diz as Escrituras que um moço muito jovem, muito rico, esteve diante da porta. E o discurso desse moço agradava a todos, menos a porta. Bom mestre, o que eu devo fazer para passar pela porta? O que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse: ouviste o que foi dito, honre os mandamentos. Eu faço isso, mestre, desde a minha juventude.
Desde pequeno eu mantenho isso. Eu sou um membro fiel da igreja. Eu sou um membro exemplar. Eu sou o jovem que toda mãe queria que casasse com a sua filha. Jesus olha para ele e diz: uma coisa te falta. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar outro. Vende tudo o que tem, dá aos pobres. Vem, me segue. Esteve diante da porta, mas não entrou pela porta. Não se trata de cumprir protocolos de cristão. Não se trata de cumprir aquilo que o pastor, usando as escrituras, cobra de você. Se trata de conhecer a porta, de saber quem é a porta e entrar por ela. Ele está dizendo: o jovem esteve diante da porta, mas não entrou por ela. Ele sai triste, porque ele possuía muitas riquezas. A terceira pessoa que esteve diante da porta foi Judas. 3 anos andando, frente a frente com a porta. E quando Jesus vai anunciar o traidor, ele diz: aquele que mete a mão no prato junto comigo. E só 2 discípulos metiam a mão no prato junto com Jesus. Por isso, então, justifica a pergunta de João para Jesus: mestre, acaso sou eu? Era João e Judas que comiam, ficavam ao lado de Jesus e metiam a mão no prato. Judas esteve diante da porta e não entrou pela porta. Jesus está dizendo: eu sou a porta. Muitas pessoas carregam os outros, carregam os aleijados até a porta, mas não entram pela porta. Muitas pessoas convidam, chamam, investem e falam: consegui mais um, mas ele não entrou pela porta. O coração dele ainda está tão distante de Deus, tão distante de Jesus, diante da porta, admirando a porta, acreditando de fato que a porta é a melhor coisa, mas ele ainda não entrou pela porta, porque para entrar pela porta, Jesus faz um doce convite: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E sabe qual que é a maior falha da igreja atual? É quando a vontade de Deus e a sua palavra chocam com aquilo que eu quero fazer. Então eu arrumo pretextos e desculpas para que a minha vontade prevaleça, e eu use as escrituras para falar assim: Deus quer que eu faça isso, eu pedi a Ele isso. Só estão diante da porta, mas não passaram pela porta. A segunda pessoa, e o segundo tipo de pessoa é evidente, claro que é o aleijado. Uns carregam, outros são carregados. E esse tipo de pessoa aqui do verso 2 são aqueles que precisam ser carregados todos os dias. Na verdade, esse tipo de pessoa aqui são os que mais matam pastores. Ele sempre acredita que a igreja precisa o tempo todo fazer algo por mim. Ele vive dependência total de um e de outro, e quando não é atendido no seu desejo, ele culpa essas pessoas. Ele aponta essas pessoas, e nada do que você faça ele estará satisfeito, porque ele é dependente, ele é enfermo, ele é aleijado, ele é doente. Ele vai ao gabinete, ele aconselha 1, 2, 3, 10 vezes, mas ele não muda, porque ele é aleijado. Ele sempre vai depender de algo, ele sempre vai depender de alguém, porque ele é inválido espiritualmente. E existe esse tipo de pessoa na igreja. E não só aquele que é enfermo, mas quer sair dela, mas aqueles que querem fazer da enfermidade o seu amuleto. Eles querem fazer da enfermidade o seu meio de desculpas. Ele não quer ser curado, ele quer continuar sendo carregado pelas pessoas, ele quer continuar sendo bajulado pelas pessoas, ele quer continuar sendo o centro das atenções. Então, enquanto a minha enfermidade trouxer a atenção do pastor, dos irmãos, eu não quero ser curado. Existem pessoas assim, dependentes da enfermidade.
Existem pessoas assim, eles dependem de alguém. E aí, quando ele começa a curar suas feridas, ele arranca a casca, para que essa ferida sirva de justificativa para o seu cristianismo raso, fraco. Ah, pastor, fui decepcionado demais em outra igreja. Fui decepcionado demais com dízimo, com oferta. Eu não contribuo mais. É porque você é enfermo. Você é doente. Existem aqueles que vão para a igreja e ficam o tempo todo observando para ver se o pastor vai errar comigo. E se ele errar, então eu tenho uma desculpa, uma justificativa para eu sair. Ou então viver o evangelho fraco que eu quero viver. Ou então eu viver da maneira que eu quero e falar assim: ah, o pastor não deu atenção para mim, a esposa do pastor nem falou comigo, você viu os diáconos, eles não me cumprimentaram. Cresça! Seja curado! Existem pessoas assim, esses são os aleijados, eles dependem o tempo todo de alguém arrastar ele e carregar. Se não chamar, eu não participo. Se não me convocar, eu não vou. Como é que convocou a Vivi e não me chamou? Eu estou do lado dela. Deixe de ser criança. Amadureça. Deixe as suas muletas. Jogue elas fora. Esse é o aleijado. É aquele que o tempo todo precisa de alguém. O tempo todo. É incrível. Deixa eu te contar, você que não conhece. O que acontece com o pastor? 99% das vezes, tá? Um dia, um rapaz desavisado, ainda bem que os meninos da igreja estão tudo espertos. Eles não vêm assim comigo conversando desavisado, porque eles já sabem que o corte vai ser fatal. Mas um rapaz desavisado um dia chegou para mim e falou assim: final do ano, o pastor fica só o pó da rabiola, né? Mas, aí eu cheguei no final do ano, eu estava sentado assim, tinha acabado de pregar, e falou assim: cansado, pastor? Eu falei: um pouquinho, meu filho. Mas cansado de quê? Ô, varão, quando eu cacei meu anjo, como diz a Bíblia, ele já tinha ido embora e eu fiquei só. Falei: ô filho, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele pecadinho nojento que você faz escondido no seu quarto, com o seu computador ligado? Pois é, você luta só por ele. Você só enfrenta batalhas de oração, retaliações, só por esse pecadinho seu e nojento. Eu enfrento por esse pecadinho nojento seu, o pecado do seu pai, o pecado da sua mãe, o pecado da outra família, 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 da outra família. Só isso. E via de regra, o que acontece? Vai no gabinete do pastor, dou o conselho. Pastor, estou passando por isso. Está certo, irmão. A Bíblia vai dizer para você fazer assim, assim, assim. Entendeu? Entendi. Aí sai. O que ele faz? Hã? O que você acha? Aí ele faz do jeito dele. Aí deu errado, fala assim: mas eu conversei com o pastor e deu errado. Aí bota a culpa no pastor. Mais ou menos assim que acontece. Esse é o aleijado. Ele não quer ser curado. Ele quer ficar sendo carregado o tempo todo. Esse é o segundo tipo de pessoa. É o aleijado. Aí tem os outros. Vou aproveitar para dar a pastoral, né, Ricardo? Último dia mesmo do ano. Ih, tem tempo demais. Tem uns que falam assim: não, vou incomodar o pastor não, vou dar meu jeito aqui. Aí dá o jeito todo errado. Aí na hora que não tem mais jeito mesmo, ele chama o pastor. Aí eu tenho que fazer o curso com o Albert para poder ir lá apagar fogo. Porque não tem jeito, só juntar o resto que queimou. Aqui não se trata de pedir conselhos. Se trata de não ouvi-los e praticá-los. Aqui não se trata de ter fraquezas. Se trata de ficar dependendo delas. Usando essas fraquezas para justificar o nosso evangelho raso. Sem compromisso. Não vou me comprometer com a igreja esse ano, porque eu tenho algumas questões pessoais. Quando Jesus voltar, você vai para o seu céu pessoal.
mas o dele não tem jeito. Então preste atenção, o segundo tipo de pessoa aqui é o aleijado. Ele não influencia em nada, ele continua ali entrando e saindo, ele não oferece nenhuma ameaça para o reino das trevas. Ele é indiferente, porque ele vive o tempo todo dependente, refém. Ele não oferece nenhuma ameaça. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Retrospectiva 2023. Se você tivesse que ir para um lugar, tivesse uma pessoa possessa, você fosse expulsar o demônio dessa pessoa, e acontecesse igual aconteceu lá com aqueles empolgados lá que queriam expulsar o demônio, em nome de Paulo, em nome de Jesus, a gente expulsa. A Paulo eu sei quem é, Jesus também, mas eu sei quem é. Se acontecesse com você, você mandar chamar a polícia, né? Então, liga para o pastor, não é assim? O aleijado, ele não... O enfermo, ele é assim. Ele é aleijado espiritualmente, ele é enfermo espiritualmente, ele entra e saindo com as mesmas crises, os mesmos problemas. Ele não melhora, ele não avança. Não oferece risco nenhum para o reino das trevas. Deixa eu contar uma historinha para você. Acho que eu já contei a história, mas eu vou contar de novo. Conta-se a história de estava tendo uma festa fantasia na cidade. E estava tendo um culto na igreja. E o rapaz foi vestido de demônio. Na festa fantasia. É o que mais tem, né? Inclusive tem até gente que fala que é crente, que no carnaval bota o negocinho do capetinho e vai. Mas o rapaz da festa fantasia foi vestido de demônio. E aí no caminho para a festa, começou a vir uma tempestade gigantesca, raio, trovão. E esse rapaz sai correndo com medo, porque uma tempestade, e começou o vento forte, trovoada. E aí a igreja vai, encosta-se à porta, e esse rapaz com medo, entrando debaixo das marquises. De repente ele vê a marquise da igreja, ele sai correndo. E no meio do culto ele entra correndo, vestido de demônio dentro da igreja. E a igreja toda começa a correr de medo. E aí quando uma senhora vai correr assim, ela vai e para na frente dele e fala assim: ó, seu demônio, eu não tenho nada contra o senhor, não. Eu sou membro aqui, mas eu não tenho nada contra o senhor. Tem gente assim na igreja. Não tem nada contra o demônio, pastor. Sou aqui mesmo, mas está tudo certo. Eu sou 40 anos crente, seu demônio, mas eu não tenho nada contra o senhor. Esse é o aleijado, ele não influencia em nada. O negócio dele é choro, é mimimi, é ficar o tempo todo procurando as pessoas para poder tratá-lo. E quando as pessoas não dão resposta a ele, ele fica com beicinho, com raiva. Aqui na igreja nem adianta, a gente não liga mesmo. E a gente não liga mesmo, irmão, você desculpa. Depois você procura um pastor mimizento para você poder ficar. A gente não vai dar certo. Deus não chamou você para esse mimimi. Deus chamou você para ser santo, crente, fiel, guerreiro de oração, fervoroso. Esse é o segundo tipo de pessoa. Tem um terceiro tipo de pessoa. Esse é bom. Só que para a gente chegar nesse padrão desse terceiro tipo de pessoa, a gente tem que começar a mudar um pouco nossas prioridades. Pedro e João. A oração aqui da hora nona, 3 horas da tarde. Meio que uma tarde da bênção, entendeu? Quem já foi em tarde da bênção aí? Nunca foi não na tarde da bênção? Tem nenhum pentecostal aqui não, irmão? Deixa eu só ver se tem algum. Quem já foi numa tarde da bênção aí? Apareceu, Sugismundo, tudo aí, igual eu, ó. Tudo pentecostal, isso mesmo. Oração das 3 horas da tarde. Pedro e João estão indo lá todos os dias. Todos os dias. Esse é o terceiro tipo de pessoa que tem dentro da igreja. Todos os dias eles estavam orando. E um desses dias ele chega. Diz as escrituras que eles estão indo lá fazer o que é de costume deles. Orar. Pastor, o Brasil está vivendo um avivamento. Aonde? Me falem aonde. Não, pastor, está tendo um avivamento. Aonde, irmão? Eu não estou vendo coxo levantar, paralítico levantar, em nenhum lugar do globo terrestre. Cego enxergar. Não estou vendo morto ressuscitar. Eu não estou vendo a iniquidade ser extinta.
Muito pelo contrário, nós estamos vendo uma ascensão e um crescimento da igreja, onde os falsos profetas e os falsos ensinos têm se apresentado. Aonde tem avivamento? Então nós precisamos parar de achar que um grupo dentro da igreja, rodopiando, ou caindo no chão, entrando em transe, babando, é avivamento. Isso não pode ser avivamento. Não há mudança de vida, não há mudança de comportamento. Nós, a igreja do Brasil, eu e você, nós não podemos falar como Pedro e João. A igreja não pode olhar para o mundo e falar, olhe para nós. Porque se nós do Brasil falarmos para o mundo assim, olhe para nós, olhe os escândalos dentro da igreja, olhe as mentiras, olhe o engano desses pastores, olhe a nossa sensualidade, olhe a nossa imoralidade, nós não podemos falar como eles. A igreja do Brasil não pode falar, olhe para nós. Nós ofenderíamos Jesus. Olhe para nós, olha o tipo de culto que nós oferecemos ao Senhor, olha o tipo de comportamento que nós temos, olha para nós e olha como nós pagamos as nossas contas, olhe para nós e olha como nós tratamos os nossos semelhantes, olhe para nós, olha a nossa soberba, a nossa arrogância, é disso que se trata o texto. Nós não podemos falar como eles. Olhe para nós, olhe para o meu casamento todo bagunçado, eu sirvo o Senhor, olha aí o fundamento do meu casamento. Olhe para nós. Será que você pode nesse ano virar para alguém e falar, olha para mim, deixa eu servir como exemplo para você, olha o estilo de vida que eu estou vivendo, olha a minha devoção às Escrituras, olha a minha devoção à oração, olha o meu compromisso com o reino de Deus. Se você olhar esse ano inteiro, o que você fez para o reino? Não, pastor, eu fiz a minha oração matinal. Não roubei, não matei, não me prostituí. Tem ímpio aí dando de 10 na gente. Nisso aí? Conduta moral? Se a igreja do Brasil falar para o mundo, olhe para nós, ele vai falar assim, deixa eu abrir os arquivos aqui e ver o nível de corrupção que a igreja vive. Pedro e João não. Diz as Escrituras que eles foram cheios do Espírito Santo. E a grande diferença deles para nós é que o Evangelho faz parte. É por isso que nós fazemos tudo durante o dia. Todo o lazer, todos os prazeres e o restinho da nossa energia, da nossa força, se der tempo, eu dou para Jesus. Olha para nós. Olha aí. Pedro e João estão orando. Quer ser cheio do poder, irmão? Quer poder ser instrumento de Deus para curar pessoas, para abençoar pessoas? Você não gosta desse evangelho, né? Você queria ouvir que sua vitória vai ter sabor de mel o ano que vem. Quer fazer diferença o ano que vem? Faz igual eles fazem. Vai para a oração. Vai para o joelho. Busca Deus. Por isso seu casamento está assim. Sua vida está assim. É por isso que você só faz coisas. Não há transformação. Pedro e João vão para a reunião de oração. Sabe por quê, filho? A unção é fruto de uma vida de oração, não é de um momento de oração. Não dá para orar alguns minutos, um dia da semana, e poder virar para um aleijado e falar, levanta e anda. E isso nós como igreja temos sofrido. Falta poder da igreja. Como foi a sua vida de oração em 2023? Você consegue contar quantas quintas-feiras você veio ou deixou de vir? Certamente você consegue contar as que você veio. Mas as que você deixou de vir,
E você está falando que entrou pela porta? Que conhece a porta? Que é amigo da porta? Mais uma vez a porta está diante de nós. Por isso que não há transformação, não há poder na sua mensagem, no seu testemunho para os seus funcionários, para os seus parentes, para os seus amigos. A gente só está observando a porta, mas nós não passamos por ela. Não entramos por ela. Pedro e João, então, conhecem, passam pela porta. E quando eles estão chegando, um homem defeituoso, um homem que há 40 anos era refém de uma enfermidade, um homem que há 40, não é 40 meses, irmãos, 40 anos enfermo. 40 anos enfermo. Olha para Pedro e João e fala assim: me dê o que todos me dão. Talvez você só consegue entregar para as pessoas o que todo mundo entrega. Você só consegue dar para as pessoas o que todo mundo dá. É o lógico, pastor. Mas não é isso que o Senhor quer da sua igreja. Não foi isso que Ele nos chamou de sal e de luz. Ele disse que a vida dele seria anunciada aos homens e passaria aos homens por intermédio da igreja. A igreja precisa chegar para esse homem. A igreja precisa chegar para essas pessoas. Ei, meu irmão, outros casais precisam que você passe pela porta com a sua esposa, chegue a esse casamento e diga: nós não temos nem prata, nem ouro para dar para vocês, mas o que nós temos, nós damos. Sejam curados em nome de Jesus. Mas você só vai conseguir fazer isso, nós só conseguiremos fazer isso se nós passarmos pela porta. Deixe o título de cristão, filho. Pare com o cristianismo nominal. Viva um cristianismo intenso, que conhece o Senhor. E aí sim você vai poder dizer: preste atenção, olhe para o nosso casamento. Olhe para os nossos filhos. Nós não temos nada para oferecer senão Cristo Jesus, aquele que cuida da minha vida, aquele que age em nós e através de nós. Levanta em nome de Jesus e anda. Qual dessas 3 pessoas foi você esse ano? O que carregou o aleijado ou Pedro e João? Em qual dessas 3 pessoas mais eu me encaixo, pastor? E eu não estou falando de coisas, não estou falando de fazer coisas, estou falando de conhecê-lo, de priorizá-lo. Deixa eu dar um último conselho para você. Eu sei que você está estabelecendo várias metas para o próximo ano, e eu acho que você deve fazê-las. Eu sei que muitos têm planos para o próximo ano, e eu acho que você deve fazê-los. Eu sei que você tem grandes objetivos para o próximo ano, e eu acho que você deve correr atrás deles. Porém, se você não passar pela porta, se você não passar pela porta estreita e conhecer o caminho estreito, o final sempre será a perdição. E nada do que você conquistou, alcançou aqui, valerá. Nada. Absolutamente nada. Eu aconselhei diversas pessoas esse ano.
Teve um aconselhamento que, quando eu terminei ele, eu arrumei um lugar e fui orar. A insensibilidade de um homem. Não se pode cobrar de um homem ímpio sensibilidade de espírito. Mas de não perceber o valor das coisas. Não me admira um homem ímpio não perceber o valor das coisas. O valor da família. Em detrimento à projeção profissional. O que me admira é aqueles que se dizem ter passado pela porta. Servirem a porta. Cristo Jesus. E ainda assim, viver nesses valores. Mude os seus valores esse ano. Quero algumas metas para esse ano, eu vou te dar. Antes de você ser melhor em tudo, seja um melhor servo de Deus. Seja um melhor discípulo. Seja aquele que prefere estar com Ele primeiro. E tudo que você fizer será bem sucedido. É isso que o salmista está dizendo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem nunca murcha. Tudo que ele fizer será bem sucedido. Não adianta estabelecer projetos para serem bem sucedidos se no topo da lista não estiver: eu preciso ser um servo melhor. Entra pela porta. Não fique só diante da porta. Entre pela porta. Que ele vai dizer: eu sou a porta da salvação. Quem entrar por mim será salvo e encontrará alimento e pastagem. Entra pela porta. Amém.